Fala galera, está começando mais um episódio do Sua Carreira Podcast. Você já pensou em mudar de país para tentar a vida? Nesse episódio eu convidei a Luciana Marilac, que hoje vive em Portugal, para a gente conversar sobre os bastidores da vida no exterior. E antes de começarmos o episódio, eu gostaria de pedir um pequeno favor a vocês para seguir o nosso canal se você está assistindo aqui no YouTube. Se você está escutando por algum agregador de podcast, não esquece de deixar uma avaliaçãozinha de 5 estrelas e seguir a gente por lá também. Isso ajuda demais a gente a manter o projeto no ar. Bora pro episódio? E no episódio de hoje eu trago a Lu Marilac para falar um pouquinho sobre a carreira dela, que é uma pessoa que trabalhou comigo no Brasil e imigrou para Portugal, é uma mega especialista em marketing digital, e eu queria trazer ela aqui para a nossa conversa porque eu estou acompanhando bastante ela no LinkedIn, fazendo uns posts super interessantes. Recomendo para quem estiver acompanhando e quem for mais ativo no LinkedIn também, dá uma olhada lá nos posts dela. Lu, primeiro, obrigado pela sua presença aqui comigo, aceitou super rápido, a gente com agendas e fusos horários super diferentes, eu em Nova York, você em Portugal, e a gente com uma mega diferença de horário. Obrigado por estar aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa audiência e contar um pouquinho sobre o seu momento até chegar o dia de hoje aqui. Muito obrigada pelo convite, aceitei rápido porque justamente gosto de falar sobre isso e acredito que quando a gente partilha, a gente consegue encontrar pontos novos de insights. E isso tem sido muito interessante nesse momento de carreira que eu estou. Bem, vou contar rapidamente aqui. Estou há quase 15 anos, né? Trabalhando aí com experiência digital. Passei em muitos âmbitos pelo marketing digital, ainda é o meu maior foco. Mas durante a minha carreira, nesses 15 anos, eu trabalhei com mídia, desde lá do comecinho, 2010, que começou a mídia paga, SEO, a parte de social, né? Toda a parte de content para social, estratégia das redes sociais. E a maior parte desse tempo foi investido realmente com foco em analytics, a parte de UX Analytics, né? De mensurar toda a jornada de experiência dentro do ambiente digital. E me formei em ciência de dados, inclusive, né, foi minha última formação. Eu tenho formação em jornalismo, marketing e ciência de dados, que conta até um pouco da minha história, né? Eu vim muito da parte de comunicação e fui para a parte técnica mesmo, que me encantava demais. Aprendi um pouquinho ali de front-end, Java, um pouquinho de tudo para realizar todos esses aspectos de analytics. Então, é isso. E nos últimos anos eu tenho me dedicado aí à consultoria de TI, também focado em experiência digital e métricas digitais dentro de marketing digital. E conta pra gente, depois de uns anos trabalhando com a gente, você decidiu emigrar para outro país. Sim, eu já tinha um desejo de morar na Europa, né? Então já existia uma vontade genuína de estar por vários motivos diferentes, tá? Não somente profissional, mas também em alguns aspectos pessoais, gostaria de estar na Europa. E profissionalmente, eu tinha muito interesse em conhecer outros mercados. Sou uma pessoa muito curiosa. O Brasil é enorme. Até estando fora do Brasil, a gente começa a perceber, né, também com outro olhar o mercado do Brasil, que é um mercado volumoso, então em todos os aspectos, né? E eu queria estar na Europa para realmente desafiar fronteiras e conhecer um mercado que eu imaginava que seria muito diferente e realmente está a ser uma experiência muito diferente. Mas, enfim, o meu processo foi uma coisa engraçada que eu me lembrei essa semana. Uma coisa pessoal, assim, que uma pessoa, né, um amigo falou. Quando eu era mais nova, eu falava, eu quero trabalhar numa multinacional, porque se eu tiver numa multinacional, não importa, né, de qual setor, eu tenho a possibilidade de ir para outro país e conhecer o mercado desse outro país. E eu não lembrava disso e uma pessoa me recordou. Então, realmente era um desejo, assim, de muitos anos. Eu consegui fazer essa transição dentro, né, da companhia em que eu já atuava no Brasil, então fiz a migração através de um processo interno e eu considero que isso é realmente um privilégio, né, porque
a gente já vem ali com uma base, pelo menos, né, da companhia, que você já trabalha, já atua, mas eu vim desvendar esse mercado, o português, perceber como, inclusive, perceber aqui em Portugal, isso é uma grande confusão na minha cabeça. A palavra é entender para nós. Então, toda vez se eu falar, eu percebo, vim perceber, eu tô querendo dizer, eu entendo e eu vim entender aqui. Enfim, eu já estou a falar um bocadinho aqui de português de Portugal, porque os dias a dias são intensos, né? Então, a gente realmente uma adaptação e eu preciso falar a mesma língua, né? Que é muito diferente do Brasil. Então, foi isso. Eu sempre tive esse desejo, essa curiosidade de me desafiar em outros lugares, né, fora do Brasil. E foi pra cá que eu tive essa oportunidade. Tem muita gente que me cobra ainda pra eu contar um pouco da minha história também, mas não vai ser dessa vez. Tô guardando ainda pra um... Vou te interromper aqui rapidinho. Me chama pra te entrevistar, então. Pronto. Tá bom, combinado, que a gente tá passando pelos mesmos perrengues, né? Então, combinado. Eu prometo que eu vou gravar ainda, é que demanda um certo... Eu quero fazer direito, sabe? Então, demanda um tempo ainda pra eu preparar, pra eu contar direitinho a minha jornada até aqui, porque já foi a minha curiosidade um dia, saber como que as pessoas vão pra outro país. E é por isso que eu trago tanto, assim, por coincidência eu já trouxe uma outra pessoa também, uma super amiga minha, que também mora em Portugal, também já foi da NTT, ela imigrou também. Coincidentemente eu trago aqui mais uma moça super talentosa também aqui, que também foi para Portugal. A gente tá perdendo muitas moças talentosas para Portugal, também tá... Moça aqui, você sabe que não pode falar moça aqui, Não sabe? pode? Ah, então, não Não. sabia. Pois é, isso a gente vai aprender, né? Assim, vai aprendendo com o tempo. Aqui a gente não usa muito gerúndio, aqui tem palavras que são iguais à do Brasil, porém com significado diferente. Então, aqui, moça, ela tem uma conotação mais de profissional, né? Profissional de sexo, assim, então é diferente. É muito difícil para nós brasileiros, porque tudo a gente fala, ô moço, ô moça. Faz parte. Então, quando chega aqui, eu já não falo mais. Eu já não falo mais. É a mesma confusão quando a gente fala que existe o gerente de projeto, né? A gente se abreviar, isso não, é meio perigoso no Brasil também, né? Muito, muito. Então, moça, por exemplo, é uma coisa que você não pode dizer aqui, assim, que pode pegar mal para você, assim. É isso. Então, o dia que eu for para Portugal, eu vou me atentar a isso, para não chamar ninguém de moço ou moça. Mas, enfim, né? Eu quero muito, então tá combinado aqui. A gente grava pra gente fazer ao contrário, a gente faz uma conversa reversa aqui também para eu contar um pouquinho de como que foi para eu chegar até aqui. Mas esse acho que é o grande ponto, assim, é muito legal você ver histórias, e o LinkedIn tá cheio dessas agora, né? As histórias de superação, as histórias maravilhosas. Mas o meu propósito aqui com esse podcast, com esse projeto, não é só ficar falando histórias maravilhosas, lógico, não só perrengues também, mas é entender como se constrói, é entender na raiz ali da carreira, é entender um pouquinho na parte da área, no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, como que a pessoa foi levada até essa situação, né? E você, que é bastante especializada de uma carreira múltipla, né? Eu sei que você canta também, eu acho que por hobby, né? Mas não sei se já profissionalmente também, mas tem essa veia artística, eu sei que você também é super especializado em marketing digital, então eu queria ouvir um pouquinho de você, e eu acho que nosso público também, queria ouvir um pouquinho de você, como que foi esse desafio, assim, falar assim, poxa, eu trabalhava num país, e obviamente o Brasil é muito forte em vários mercados, tecnologia é super forte também, não deve nada a ninguém, né? Muito pelo contrário, tem áreas que são muito mais fortes que outros lugares, ainda mais quando a gente fala que tem Brasil, 220 milhões de habitantes, né? O estado de São Paulo eu acho que deve ser maior que Portugal. Então, Sim. como que é sair de um mercado gigante, ainda mais falando de marketing digital, tecnologia e tudo mais, para chegar num país europeu com uma cultura diferente? Como que foi sair do Brasil e se deparar com um mercado diferente? Tem muitas ideias na cabeça, mas você comentou do Brasil. Portugal inteiro tem menos gente do que a capital de São Paulo. Para começar, se eu não me engano, a capital Fui otimista demais, né? Se eu não me engano, a capital de São Paulo, eu não sei o número, tá? A gente tem que pesquisar aqui. Tem de 10 a 13 milhões, não é isso? Eu não lembro qual que é o número Eu acho que atual. é por aí.
Talvez Mas 15, Portugal, 15 a 20 quase. 15 a 20 já enfim. É. Portugal tem cerca de 10 milhões, né? Então já é uma grande diferença. Só que uma coisa que eu quero muito partilhar, a gente olha os números, mas antes de vir, né, você sabe que proporcionalmente e territorialmente, enfim, Portugal é menor do que o Brasil. Mas é engraçado como você cria a noção da realidade realmente só quando você se muda, né? Então, eu comecei a falar no LinkedIn justamente das minhas impressões e foi uma grande surpresa, porque dá aquele medinho, né, de falar alguma besteira. Eu falo, "Mas será que eu vou falar alguma besteira aqui?" Mas eu tive muita interação, inclusive no privado, né? Porque nem todo mundo gosta de se manifestar, né, publicamente, mas de pessoas que concordam com aquilo que eu estava a dizer, que é difícil mesmo de você fazer uma comparação, de você chegar com todo o seu repertório e aplicar imediatamente. Isso é quase que impossível, e por questões óbvias que antes de mudar de país, a gente olha e não percebe, sabe? Não entende exatamente. Então, um dos pontos, né, dessa grande mudança é isso. O Brasil, ele tem geograficamente, o Brasil e os Estados Unidos, ele tem um público maior, né? Então, consequentemente, esse volume de pessoas aumenta o volume de utilizadores. Aqui também, desculpem, usuários, né? A gente fala usuários, aqui a gente fala utilizador. Então, aumenta também, e aumenta os níveis de experiência digital, e aumenta os tipos de canais que eu posso conversar, que eu posso fazer marketing, né? Aumenta o tipo de... Quando eu tenho mais interação, eu tenho muito mais possibilidade de integrar o físico com o online. Então, eu tenho também maiores possibilidades de ações, né? Como PR, enfim, eventos e muitas outras coisas. Então, para mim, o maior choque, assim, né, dessa mudança foi perceber, chegar em Portugal e perceber que a minha área não existe, né? E aí, assim, eu sou muito mais dedicada a Digital Analytics, marketing digital, e não existe propriamente essa área, porque aqui é tudo muito junto. Então, quando você fala de marketing digital, por que ele não existe? Porque ele está no marketing, as pessoas não segmentam aqui como a gente segmenta no Brasil. Então, uma das coisas que eu tenho publicado é justamente isso. O Brasil, ele talvez pelo tamanho, pelo volume, é o que eu acredito, ele sinta mesmo essa necessidade de criar grupos, de criar comunidades, associações. E aqui é muito menor, né? Eu estou falando de 10 milhões, assim, é muito menor. Então, é normal que não haja tanta segmentação, silos, né, de profissionais, porque não existe um volume para ser atendido disso. Então, isso foi, assim, a primeira chave, eu acho que virou, pelo menos na minha cabeça, foi essa questão de que faz sentido. Então, eu mudei essa chave e parei de me colocar porque a primeira coisa que você pensa é: cara, ferrou, né? Mudei de país e não tem minha área, mas tem, só que existe de forma diferente. E aí já começa o impacto cultural, né? O continente mudou, a gente está em outro lugar, o clima é diferente, as propagandas são diferentes, a cultura é diferente. Ok, já sabia de tudo isso, né? Não é novidade. Mas experienciar é muito além do saber, né? Então, uma coisa é você estudar ali a teoria, outra coisa é você estar aqui sentindo frio, sentindo calor e sentindo toda essa tensão de ver, enxergar a sua área, mas ela está em grupos diferentes. Então, eu acho que esse impacto mesmo de volume e segmentações de profissionais aqui em Portugal foi o primeiro choque que eu tive de realidade. Sabe o que eu acabo pensando também? Eu senti um pouco aqui também, apesar de ser de um outro jeito. Mas eu acho que, de certa forma, sendo de um outro jeito, é a mesma pegada. O que é? A gente vem para outro país. Eu não sei por que a gente pensa isso, assim, ó. Eu não sei se você pensou desse jeito também. Assim, ó, eu vou continuar minha carreira do jeito que eu tava continuando, que eu tava seguindo. E eu vou evoluindo. Pô, assim, se eu tô aqui, pô, me vira um valor em mim e eu vou continuar. Aí você descobre que você precisa recomeçar em algumas coisas. E eu tento comparar como se fosse assim, imagina que você tá numa fila para entrar num show, e na verdade tem várias catracas, e
na verdade, aquele caminho que você seguir, ele já não funciona mais direito. Não significa que você não tá indo pra frente, você só acho que tá só na fila errada, assim, você tem que ir pra fila do lado e se adaptar. Nova York, eu acho que é talvez, né, nunca trabalhei em Portugal pra dizer isso pessoalmente, mas parece que é assim, a multiculturalidade ela é muito aguçada, é muito aflorada aqui, e eu acho que em Portugal também, eu imagino que deva sentir, você tem muito relacionamento com muitas pessoas de outros países, e você sente essa diferença entre essas pessoas, a ponto de que, fala assim, beleza, depois de sair de uma reunião, fala assim, beleza, deixa eu refletir sobre o que aconteceu aqui, e refazer, e na próxima ser diferente. Ai, eu tô com muita vontade de dar risada agora, porque é desesperador, aquele riso de nervoso, né? Isso é muito real e isso é muito diferente no Brasil. Por quê? Eu vou começar a falar aqui, inclusive essa semana também escrevi sobre isso. No Brasil, o que a gente tem em aspecto de estados, né, unidade federal, tipo os cariocas e os paulistas e aí as regiões, né, nordestinos e etc. Enfim, porque a nossa segmentação, nosso país é tão grande que existe, né, essa competição, essa segmentação, enfim. Aqui os países são pequenos, então o mesmo nível que a gente tem de segmentações em estado no Brasil, aqui é país. Então imagine, muda muito, né? Porque o Brasil é um país, por mais que São Paulo seja diferente de Minas e do Rio de Janeiro, continua sendo, né, o mesmo presidente, vamos colocar assim, a mesma Constituição. Aqui, não, né? Eu tô aqui grudada na Espanha, é outra lei, é outro país, são outras regras. Mas está tudo junto. Então, essa parte cultural é muito diferente no Brasil, porque no Brasil você não tem que falar outra língua para falar com alguém que está muito distante de você em outra realidade. E aqui eu me recordo até de um trecho daquela série da Emily em Paris, porque ela vira pro colega dela e fala: caramba, todo mundo fala italiano, fala espanhol, fala inglês, fala francês, né? Quantas línguas vocês falam? E o rapaz responde: quantas forem necessárias, assim como se fosse uma coisa normal. E a gente lá no Brasil, se a gente fala inglês, a gente já tá no lucro, né? Gente, porra, falo inglês, caramba, já sou super diferente. Então, e aqui é isso, as pessoas elas já crescem nessa multipluralidade, elas já crescem com muitas culturas aproximadas. Se você vai para o norte de Portugal, já é um português quase um portunhol, porque está muito próximo ali da Espanha. Se você vai ali para a Espanha, na região para cima ali de Barcelona, já está muito próximo, né? Ali França, Itália, enfim. Então existe essa aproximação de línguas e países diferentes que no Brasil a gente não tem. Então a gente não passa por isso, a gente não tem essa experiência como é aqui. Teve um dia que eu tive, sei lá, umas 3 reuniões em espanhol e 2 em inglês. É enlouquecedor, né? Porque eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. No Brasil a gente fala equipe. Aqui em Portugal, fala equipar. E na Espanha, é equipo. Ai, olha, dá vontade de falar tão palavrão, mas é muito difícil você mudar essa chavinha, né? A gente não está habituado a isso. A você andar na rua e ver gente, sabe, de todos os países. Aqui tem muita gente do Oriente Médio, muita gente da Ásia. É mesmo uma multipluralidade muito maior. Engraçado porque, assim, temos menos o volume de população é menor, mas assim, quase toda a população é multicultural. Então isso dá um desgaste mental mesmo. No primeiro mês, eu até conversei com alguns amigos que moram na Nova Zelândia, moram na Inglaterra, pessoas que se mudaram também, porque no primeiro mês eu tinha muita dor de cabeça. E isso é real, assim, a gente gasta o nosso cérebro, porque eu não consigo fazer piada nem em português do Brasil, assim, sou péssima em fazer piadas, imagina. Eu não sei se aqui, né, as pessoas são muito intensas, ao mesmo tempo que elas falam baixo, elas também falam de forma muito forte, assim, às vezes alto. Nunca sei quando a pessoa tá brava, assim, ela realmente está discutindo, ou se é o jeito dela falar, né? Então, já tive reuniões com italianos, com espanhóis, com belgas, e aí você
são acentos diferentes, né? São sotaques diferentes para falar inglês, por exemplo, né? Como é que você fala inglês com todo mundo? Aí você teve momentos que eu falei, gente, eu nem falo inglês, não sei, porque é muito difícil de entender as diferenças de sotaques. Então, assim, essa questão da ser multicultural, a Europa em si é multicultural, e eu queria viver isso, né? Eu queria viver essa variedade, né, de pessoas, de cultura. Então, mas assim, é extremamente cansativo. É cansativo a gente gerar negócios, né, gerar projetos, gerir projetos em outras línguas, e existe um tempo de adaptação. Então, acho que a gente precisa também pensar, assim, a maior dica que eu daria, assim, eu tenho duas coisas que quando as pessoas falam que quer mudar de país, eu falo. Primeiro, inglês, primordial, você precisa falar inglês. Se não fala muito bem, dá para ir ali num intermediate, né? Ali B2, enfim. E aprende falando, realmente, você melhora, evolui, né, o seu inglês. A primeira coisa é o inglês e a segunda coisa é terapia em dia, porque você tem que ter terapia em dia, porque é muita coisa para você lidar ao mesmo tempo. Então, essa transformação de cultura, de setores, de segmentações, e aí a gente valoriza muito o Brasil, né? Porque o Brasil é grande, então tem muita oportunidade, e a forma que essas oportunidades acontecem é muito diferente num país menor, com essa disposição, né, de receber negócios de outros países. Aqui na Europa é como se, assim, todo mundo atende todo mundo aqui, né? Porque todo mundo fala inglês, todo mundo fala espanhol, todo mundo fala francês, italiano. Então é um pouco assustador, mas a gente se adapta. Por mais que seja um clichê, mas a gente nunca acaba botando muita fé, é que realmente estar longe das nossas raízes, ela faz muita falta, né? Ela faz muita falta, assim, pra mim eu sinto tanto. Porque eu não saí com raiva do Brasil, assim, não saí por raiva, não saí por nada, né? Então eu saí porque era uma oportunidade, e lógico que tem muita coisa boa quando você muda, porque é tudo muito novo, então até às vezes o ruim é bom, porque você tá vendo novo de começo, tá vendo no início, tudo. Depois ela se torna ruim de qualquer jeito, mas tem muita coisa que você deixa pra trás, no sentido de não definitivamente, né? Mas você acaba ficando distante da família, dos amigos e do seu lar, da sua rotina ali, e acaba realmente entrando nos conflitos, assim. A terapia que você falou, eu acho que eu acho que realmente é um ponto interessante, porque você acaba entrando numa sensação, e eu queria até ver se você sente do mesmo jeito também, que você fala assim, pô, eu saí do Brasil. Com alguns meses, você já fala assim, beleza, estou adaptado à rotina do outro país. Então, beleza, agora meu lar é aqui. Só que aí você toma um choque cultural tão grande no outro lugar, você fala assim, caramba, eu preciso me adaptar ainda melhor aqui, porque eu não estou totalmente adaptado, mas eu já estou fora do Brasil. E aí você entra num limbo ali, você fala assim, e agora? Pra que lado que eu vou? E a minha esposa, ela me mandou uma imagem esses dias que fez um clique na minha cabeça, assim, que eu acho que é o mais importante, que me ajuda muito todo dia. A frase é simples, é né, uma caixa branca, assim, uma imagem branca, escrito algumas vezes, o lar é uma pessoa. Eu vim com a minha esposa, então a gente se ajuda muito, hein? Eu com ela comigo. E eu imagino que você também, com a sua família, com seu marido, com seu filho também deve ser desse jeito, né? Porque trabalho, ele vai ser difícil, diferente e pesado de qualquer jeito, né? Mas a família é importantíssima. Apesar da saudade, todos os outros, dos pais, dos primos, dos tios, dos amigos próximos, como que é pra você lidar com isso também? Saber que você, suas horas úteis de trabalho ali, você tem que entregar tudo, mas ao mesmo tempo lidar com toda essa questão de distância, de cultura, sabe, de ambiente diferente, em todos os sentidos, os problemas, e como que fica pra você nesse sentido? Eu tenho dois lados, assim, né, de reações da minha pessoa que são um pouco extremos, né? De um lado, eu sou uma manteiga derretida, que eu choro por qualquer coisa, assim, a famosa frase, né? Eu choro com comercial de margarina. E na outra ponta, do meu outro extremo, eu sou muito prática. Eu olho para aquela questão emocional e penso, qual é a ação que eu posso fazer para tangibilizar isso, né? E então, coisas práticas que eu tenho feito, eu descobri também aí de dicas na internet e tudo mais.
Todo começo de mês, eu mando mensagem para as minhas melhores amigas, que não estão só no Brasil. Curioso isso, porque falei, por que eu não pensei nisso antes? Estão espalhadas aí pelo mundo. E eu mando mensagem contando do meu mês, sabe? Tipo um podcast privado, falando, gente, passei por isso, passei por aquilo. Pra quê? Porque eu não tenho tempo para ficar mandando mensagem toda hora. É muito louco, né? Você tem que se concentrar na cultura, na adaptação, tudo aquilo. Então, uma vez por mês tem o nosso checkpoint pra gente não deixar de saber da vida uma da outra. Porque é muito fácil a gente viver e não perceber que a vida tá passando. E isso tem sido incrível, essa experiência. Já faz alguns meses que eu tô fazendo isso, né? E tem sido incrível, me alimenta, me nutre, né? Ouvir as minhas amigas falando sobre a vida delas, eu falando sobre a minha, de forma assíncrona, né? Não dependendo ali de uma ligação por causa do fuso horário. Eu procuro fazer coisas simples. Por exemplo, esses dias eu fui buscar meu filho na escola, eu fui andando e eu fui com a minha mãe no telefone. Falei, mãe, eu quero que você veja o caminho da escola do meu filho, sabe? Eu falo, mãe, já quero chorar, ó. Eu sinto muito a falta da minha mãe. Falo, mãe, vamos comigo buscar o Cauê, né, meu filho. E aí a gente foi. Aí, esse fim de semana eu tava num evento lá em Porto. Aí eu liguei pro meu pai, pra minha madrasta, sabe? Tipo, olha onde eu tô aqui, moça. Então é umas coisas assim que eu tento fazer, que relativamente simples, né? Às vezes no mercado, às vezes, enfim, situações não programadas, que eu partilharia isso pessoalmente, tanto com minhas amigas como com minha família. Eu tenho a minha mãe, ela é muito forte, assim, ela é uma pessoa muito firme. Então toda vez que eu tô uma manteiga derretida, ela me traz palavras de firmeza, aguenta, você tá vivendo a sua escolha. E realmente não me arrependo, estou, mas quando bate a saudade, eu boto a mão na minha cabeça e eu penso, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Eu tinha minha família, tinha meus amigos. Mas o que eu fiz? Eu fiz um movimento, né? Uma transformação, e eu estou criando novos relacionamentos. É isso. Por um lado, tem que ter a terapia em dia, né? Eu também não sou piegas assim, sabe? Se tem que chorar, eu choro com saudade, mas não me demoro na dor, né? Não me demoro na tristeza, porque daí já vai para um lugar que pode me prejudicar, falando de saúde mental. Então, eu busco essa firmeza e busco aproveitar mesmo aquela sensação de estou de férias na Europa, né? Que também existe, a gente fica com aquela sensação de... Eu acho que os primeiros meses, inclusive, eles são mais fáceis porque tem aquela sensação de estou de férias, né? E depois bate a realidade de sou imigrante, preciso... coisas simples, eu não consegui abrir uma conta, né? E daí você tem que esperar a documentação, tem que esperar um número XPTO, Então, como é que você trabalha, né? Como é que você tem saúde mental? Então, assim, duas coisas primordiais mesmo para mudar é o inglês e a terapia. E ter essas ações que vão te ajudar no lado emocional, sabe? Fotografias, esses encontros virtuais. Por exemplo, o meu filho, ele tem 7 anos e eu converso muito com ele. Eu falo, você precisa aprender a falar no vídeo, na ligação, porque ele é muito tímido, então às vezes ele não fala. Eu falei, você precisa aprender a falar porque é como você vai se relacionar com seus avós, entende? Então eu gravo áudio, eu mando foto, às vezes eu mando vídeo. E uma coisa muito legal, a minha mãe e a minha sogra, elas não tinham costume, elas não gostam assim, né, de aquela coisa do vídeo. E elas aprenderam e elas também gravam vídeos, porque às vezes a gente fica a semana toda, a gente não se encontra nos nossos horários. Então eu gravo um vídeo do meu filho dando bom dia pra avó, e aí a avó responde e a gente assiste em qualquer momento. Então, assim, a tecnologia tá aí, a gente pode criar recursos para isso, né? Tem o Close Friends no Instagram, que eu posso publicar alguma coisa mais íntima ali para os meus amigos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu deito e choro e fico querendo que tivesse, né, as pessoas que eu gosto perto de mim, eu também sou muito prática no sentido do que eu posso fazer, né? Vamos tangibilizar. Quais são as ações que eu posso tomar para fortalecer? Porque é isso, a gente precisa de muita saúde mental para encarar os desafios dessa mudança de país. Eu tava fazendo, isso é um negócio meio também piegas, que eu falo assim, eu tava fazendo um curso de filosofia aqui, e aí uma moça falou bem isso, assim, ela falou que encaixava muito bem com a gente, assim, ela falou assim, como que você lida com problemas, né? Como você lida com a saudade, com a distância e tudo mais. Eu falei pra ela assim, eu vejo Nova York, cara, é uma cidade de imigrantes, né? É difícil você ver um verdadeiro nova-iorquino aqui, né? É muito difícil. Tem, mas ele tá meio escondido no meio de todo mundo.
E a gente vê muito, tocar muita música latina, tocar muita música do Oriente Médio, tocar muita música, né, sei lá, de todos os lugares do mundo. Dá pra saber que essa cidade aqui é uma cidade que sente saudade, sabe? Então é uma cidade que a saudade ela tá muito forte, porque todo mundo não tá no lugar que nasceu, todo mundo não tá na origem. E eu falei isso com ela falou assim, a saudade ela é uma constante, né? Isso aí você vai sentir mais, vai sentir menos, tudo mais, mas tem que lidar com esses desafios de falar assim, pô, eu tenho um problema, eu tenho né, uma questão e não tô feliz, ou tô feliz, aí depois não tô mais. Ela falou assim, cara, você tem que lidar do jeito que nada é definitivo. Tem poucas coisas que são muito definitivas na vida, né? Uhum. Então se tá muito ruim, você tenha certeza que uma hora vai ficar bom. E se tá bom, não se iluda que isso vai ser bom pra sempre. Então esteja preparado pra encarar um problema que possa vir no futuro. E então a gente não consegue controlar tudo, né? E se a gente não consegue controlar, a gente não luta contra isso. Mas nessa linha, inclusive indo nesse pensamento, eu virei recentemente uma chave na minha cabeça do modo profissional, que assim, bom, eu tenho quase 15 anos, né? Então eu já escutava muito uma amiga minha a dizer que você muda de país, você nasce do zero. E aí você nasce do zero com a idade que você tem. Então eu fiz 38 anos recentemente aqui, ainda em Portugal, né? Então eu cheguei com 37. E aí, imagina, eu nasci com 37 anos. E não é nem um Benjamin Button, porque eu já tenho um repertório mesmo, né? Então, assim, como que a gente nasce de novo? Então, pensa no processo de nascimento. Você aprende a comer, você aprende a dormir, você aprende a falar, você aprende a andar, você aprende a falar, depois você aprende a construir frases, você aprende a construir suas ideias. E você, como na posição de criança, você testa, você se forma, né, a sua personalidade, o que que você gosta, o que você não gosta, o seu paladar vai mudando conforme vai passando. Então, todo esse processo acontece, mas você com 37 anos, eu tenho que aprender a comer, eu tenho que aprender a ir ao mercado, porque aqui é tudo diferente. As leis de agrotóxicos são diferentes, as leis de indústrias alimentícias são diferentes. O meu estômago não está acostumado com isso. Aqui o vinho é muito barato, o vinho muito bom é muito barato. E aí eu achei que eu podia beber todo dia, eu não posso beber todo dia, né? Dá dor de cabeça. Aqui não tem engove. Não tem Novalgina aqui, não tem, não existe, é ibuprofeno e enfim. Então, assim, tem umas coisas básicas da vida, né? Então, como que você aprende todas essas coisas do zero, já tendo um repertório? Então, eu brinco que é um soco no meu ego. É um soco no meu ego isso, sabe? Tipo, de eu ter um carinho comigo mesma de nascer de novo, né? De ter essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, perceber que eu preciso baixar minha bola. Só que eu acho, aí eu vou contar uma coisa muito particular aqui, profissional mesmo falando, que eu fiquei tão preocupada com essa adaptação que eu baixei muito a minha bola. E aí, existe uma questão na cultura europeia, eles são muito fortes, né? Eles são muito certos na hora de falar. Eu também sou no Brasil, mas aqui eu não estava a agir dessa forma porque eu falei, não, eu tô chegando, né? Deixa eu diminuir a minha bola. E aí eu percebi que não, cara, já me adaptei, eu preciso mostrar agora meu melhor tom de voz, sabe? A minha melhor postura, porque afinal de contas eu não nasci de novo com 0 anos, eu nasci de novo com 37, 38 anos. Eu tenho repertório, eu tenho experiência e eu posso adaptar a minha experiência ao mercado. Então eu comecei a estudar, comecei a pegar relatórios de mercado, perceber como é que funciona e em pouquíssimo tempo de estudo, eu já virei uma potência de novo, assim, dentro da minha intelectualidade, tá? Eu tô dizendo, não mudei de postura drasticamente nem nada, mas dentro da minha cabeça, do meu conhecimento, da minha bagagem, né, dentro da minha área, foi só eu estudar um pouquinho e isso já potencializou. E aí existe a reciclagem, a gente trabalha com tecnologia, a gente precisa todos os dias aprender de novo e ver o que está acontecendo no mercado e se atualizar. Então, eu saí um pouco da posição de vítima, de sou imigrante, tô me adaptando, tô com saudade. Saí dessa posição para uma posição de potência, para uma posição de ok, fiz essa grande transformação e essa grande mudança. E agora o que eu posso fazer para contribuir com esse mercado,
para entrar no mercado. E em pouquíssimo tempo eu fiz muitos contatos. Eu falei com gente muito interessante e que retroalimenta, né, essa parte do ego. Eu acho que o meu ego hoje ele é muito mais maduro, né, no sentido de não extrapolar, porque a gente fica um pouco decepcionado, né, porque é isso que você falou, a gente faz um movimento de mudar de país achando que a gente está indo para frente, para cima, mas às vezes a gente está ali na fila errada por um tempo, até se adaptar e descobrir a fila certa para entrar. Então eu acho que é isso, a gente ter esse equilíbrio, né, de adaptação, equilíbrio do ego, mas o ego ele também é importante para você potencializar o seu conhecimento. Então eu estou nesse momento de redescoberta mesmo desse equilíbrio, de trabalhar todas essas características intelectuais, né, muito mais do que as pessoais, né, que a gente tem, acho que muito mais facilidade, assim, de falar. Tem um monte de influenciadores e criadores de conteúdos brasileiros morando em Portugal e falando como é difícil, mostrando quanto custa, e sabe? E eu achei pouquíssima informação sobre mercado de trabalho e essas comparações. Então é uma coisa que realmente estou a investir meu tempo e eu acho que tem sido muito rico a troca que eu tenho feito com isso e tem me alimentado. Então eu troco experiência, eu aprendo coisas, eu ensino coisas e essa troca é extremamente rica e traz aquela sensação de... Eu saio da sensação de o que foi que eu fiz para a sensação de, foi para isso que eu vim. Total sentido, assim, é muito diferente. Eu acho que tem uma palavra que encaixa em tudo, é que é diferente, assim. É diferente. Fala assim, como é que é trabalhar fora do país? É diferente. Diferente. É diferente, sabe? Pode ser que você entre num desafio que seja muito fácil, ou num desafio que seja extremamente difícil, mas os dois vão ser diferentes. Não é a mesma coisa que ser um diferente ou um fácil do Brasil, né? É outra coisa. Porque você vai realmente encontrar culturas diferentes, vai encontrar pessoas que vieram de berços diferentes, né? Que vêm de uma inocência ou numa malícia, malícia do bem diferente de você. Tem toda essa questão, mas eu acho que é muito rico, tudo isso. Tudo isso é muito rico mesmo. A gente acabou levando a nossa conversa mais para filosofia aqui, né, de reflexão de imigração. Foi ótimo. Não, foi ótimo. Mas, Lu, queria puxar o gancho aqui para chegar para encerrar o nosso papo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Quem está aqui com a gente embarcou nessa filosofia, nessa reflexão toda. Eu acho que é uma visão interessante, né? Você não fala assim, não, vem, porque isso é muito louco, é muito legal. Você vai ser uma super-heroína, um super-herói, tudo. O que você pode compartilhar agora, os últimos pensamentos aqui para a gente encerrar essa conversa, para quem realmente está pensando em encarar tudo isso e seguir num desafio fora do país? Eu vou citar uma situação de algumas amigas, né? Eu me mudei e não foi só uma pessoa e não foi só amigas, também foram conhecidos, sabe? Que eu me mudei, as pessoas, né, olham, percebem, você tá postando, você tá dizendo e chegam e falam: eu também quero. Como é que faz para ir, né? Eu também quero. E aí nas frases acaba assim: tô pensando em tentar a vida em Portugal. Essa é a frase que eu mais escutei. Porque o Brasil tem várias... É aquilo que você falou, é diferente, não é bom, ruim, é diferente. Bom e ruim vai ter em todo lugar. Mas essa frase me pegou. Falou, eu quero tentar a vida em Portugal. E aí minha resposta foi... A primeira coisa que eu falo é assim, você quer tentar a vida em Portugal por quê, né? Porque assim, tentar a vida você tenta no Brasil mesmo. Porque, sabe, não dá para tentar a vida em nenhum outro país, assim, do nada você acorda e fala, tá ruim aqui, eu vou para outro país. Vai ser ruim em qualquer país quando você faz isso sem planejamento. E não é só planejamento financeiro, porque existe essa questão. Eu acho que todo mundo, a primeira coisa que você pensa é em dinheiro, porque realmente, né, o euro é 6 vezes mais do que o real. Então, assim, ok. Mas para além da questão do dinheiro, tem a questão da língua. Tá? Português de Portugal não é português do Brasil, não é igual, não é fácil, é muito difícil. A conjugação dos verbos, o significado das palavras, as estruturas culturais de como você interpreta os ambientes, principalmente de negócios, é completamente diferente. Tá? Às vezes eu prefiro até falar inglês para perceber melhor do que em português. Então, assim, é extremamente diferente. E aí não é tentar a vida, é se planejar. Eu já ia falar, aqui não é planejar, aqui é planear. Tá?
E às vezes eu troco, mas enfim, você precisa se planejar emocionalmente, mentalmente. A sua saúde tem que estar em dia. Você vai chegar em outro país onde a medicina funciona completamente diferente. Aqui não tem Novalgina, gente, eu tô falando. Então, assim, não tem dipirona aqui, entendeu? Novalgina é a marca, mas não existe dipirona. As leis são diferentes. Então, assim, é uma estrutura mental que você tem que ter muito forte para além do dinheiro. E além do dinheiro que você precisa se preparar. Você vai alugar um imóvel, você precisa de um calção. E esse calção vai ser 6 vezes mais o valor do que seria, né? Porque a gente está falando de euro. Então, tem uma estrutura de planejamento. Na minha particular opinião, em menos de 2 anos você não faz. Então, quer tentar a vida em qualquer outro país, né? Mínimo de 2 anos. É o que eu falo para as minhas amigas. Eu falo, então vamos construir aqui um mindset pensa que daqui 2 anos você vai estar aqui. Muita gente já desiste, porque às vezes era um momento que ela estava nervosa, brigou com o namorado, brigou com a mãe, e a pessoa desiste. Então, se você desiste, é porque você não queria mesmo. Eu me planejei por alguns anos, e teve isso tudo que eu tô falando, uma amiga minha me falou, tá? Ela sentou comigo, ela falou, vamos aqui, ó. Você já sabe como é que funcionam os impostos nos países que você pensa em morar? Você sabe quanto custa um aluguel? Você sabe qual é a região? E ela fez isso comigo e eu sou extremamente grata, porque eu tô aqui, então eu realmente queria mudar de país. Eu falo, quem se planeja por anos e executa, realmente tem um propósito. Se você não tiver propósito, no primeiro mês você vai entrar no fundo do poço. Então tem que ter um propósito, tem que ter uma estrutura, tem que pensar em toda essa questão cultural, social, línguas, trabalho, porque não tente a vida em outro país. Vou tentar a vida. Não faça isso. Não é para, eu falo, ser imigrante não é para amadores. Precisa ter uma estrutura financeira e uma estrutura mental muito bem estabelecida para, além disso, o seu propósito, né? Então é a mensagem que eu deixo final. E mude, seja você, é isso que você quer, então se planeje, né? Eu acho que as coisas elas não acontecem assim. A tecnologia ela trouxe uma sensação de instantaneidade que não existe na vida real. Você precisa de tempo para ganhar maturidade, para ganhar experiência. E eu sempre falo, a mensagem ela é instantânea, mas a resposta não. Às vezes eu preciso pensar no que eu vou te responder. Às vezes eu tô ocupada, esbarrei na sua mensagem, eu li, mas eu não posso te responder naquele momento. Então é muito importante essa estrutura, sabe? Esquece essa frase de, eu vou tentar a vida em outro país. Não, se planeje para tentar a vida em outro país. Tentar a vida no Brasil é muito mais fácil, né? Agora eu acho. Eu confesso que eu não achava, não, mas agora eu posso garantir. Né? Porque se a pessoa tá tentando falar assim, eu vou tentar a vida em outro país porque eu vou ganhar 6 vezes mais, você vai ter 12 vezes mais problemas do que o que tem no Brasil, né? Porque os gastos são diferentes. Não adianta você sair do Brasil com um parâmetro de gasto do Brasil, sabe? É completamente diferente. Uma coisa bizarra que foi quando eu cheguei aqui. Eu não sabia o que era caro. O que é caro? A geladeira é caro? Um aluguel é caro? E aí vem essa percepção do brasileiro se importar muito com marca, com essas coisas. Gente, o tênis mais barato que tem aqui é da Adidas e da Nike, sabe? Tipo, é por isso que todo mundo tem. Porque é acessível. Então, assim, é muita ilusão, né, que a gente cria com essas questões, esse relacionamento de marcas e tudo mais. Então, é isso. Tem que pensar muito bem, planejar e pesquisar. E eu acho que a tecnologia e a internet está aí para isso, né? Tem como você fazer isso com mais responsabilidade e tempo. Perfeito. Né? Fechamos bem. Lu, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui comigo. Um papo que era para ser de alguns minutos virou quase 1 hora e é assim que funciona quando é bom, quando o assunto é bom. Vai dar trabalho para ti aí, ó. Imagina, foi terapêutico, né? Foi terapêutico a gente soltar. Foi. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar isso também. Quem tem curiosidade também de migrar e ainda tá esperando o seu momento, que tá esperando chegar a sua hora, é legal. A gente não tá querendo ser pessimista aqui, a gente não foi pessimista, né? Muito pelo contrário, a gente foi realista. Não, eu acredito que não. Outra coisa, o Instagram ele diz 5% do que é de nossa vida é realmente, né? Então a gente não vai mostrar um boleto de conta para pagar, né? A gente vai mostrar, né? Não, e tem uma coisa muito importante assim do Instagram. Eu gosto muito de foto, então é a minha rede favorita da vida, assim, de todas as que já existiram.
Eu gosto de foto, eu sempre gostei, eu gastava filme, sabe, das Kodaks da vida. Eu gosto muito de foto, então eu gosto muito do Instagram. Só que é um frame de 1 milésimo de segundo que eu decidi mostrar ali. Ninguém sabe o que foi preciso por trás daquilo, então é muita maturidade digital para perceber a realidade alheia, né. Sim, Acho que precisa exatamente. existir isso também. Exatamente. Mas é isso. Muito obrigado, Lu. Eu agradeço e muito obrigada pelo convite. E para quem quer saber um pouquinho mais, acompanhar um pouquinho mais da Lu, no LinkedIn ela tem, né, eu mudei de país e agora que ela tá postando umas coisinhas lá, umas espaços de discussão, eu vou colocar na descrição desse vídeo e nesse episódio aqui nos agregadores de podcast a rede do LinkedIn da Lu, para quem quiser conectar lá e trocar uma ideia, a minha também vai estar lá. Se você ainda não segue o nosso canal ou segue o nosso canal nos agregadores de podcast, chegou a hora, também deixa aquela avaliaçãozinha ou curtir também, que ajuda a gente a ver se a gente está no caminho certo ou não e ajuda a divulgar. Além de divulgar desse jeito, compartilhe com quem você acredita que vai fazer diferença, que tenha interesse nesse tema. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, que a gente também tem uma paginazinha lá que a gente sempre divulga os episódios quando sai. E qualquer coisa, estamos por aí também nas redes para tirar qualquer dúvida e bater qualquer papo. A gente se vê no próximo episódio e um abraço.